E aí, gente, tudo certinho com vocês? Para quem não me conhece, sou Daniel Curado e espero muito abençoar a vida de vocês com mais uma mensagem. No vídeo de hoje abordarei um tema que muitas das vezes eu falava para mim, para me motivar, para me encorajar e também para me motivar a não entrar nesse mesmo lugar de novo, que é: não volte para o lugar de onde Deus te tirou. Bom, para começar esse tema, quero que você abra lá em Números 11 e nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 7. Então vamos lá. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidélio. Tendo lido essa passagem, vamos dar um pouco de contexto histórico dessa situação. Então, basicamente, o povo de Israel tinha acabado de ser liberto de 430, 40 anos de escravidão lá no Egito. Eles sofriam muito, não paravam de trabalhar, trabalhavam todos os dias. Era uma escala 7/0, não tinha descanso, não tinha. E Deus, vendo que o seu povo sofria, e sofria muito, decidiu levantar Moisés, o seu servo, para libertar o povo de Israel dessa escravidão, desse sofrimento. Mas mesmo o povo de Israel tendo visto vários milagres, várias situações que o Senhor demonstrou a sua mão e a sua proteção, mesmo de dia sendo guiado por uma nuvem e de noite uma coluna de fogo para aquecer, comida e alimento caindo do céu para saciar, água saindo de pedra, e sendo abastecidos de todo modo possível, até as vestes deles nem ficavam velhas, eram renovadas o tempo todo. Mesmo tendo vivido tudo isso, o povo ainda murmurava. E é muito fácil você olhar para o povo de Israel e para a situação que eles viviam e ficar indignados. Mas difícil é olhar para o povo de Israel e se encontrar no povo de Israel. E mesmo Deus tendo libertado o povo de Israel com grandes sinais e maravilhas, tendo manifestado o seu cuidado durante o processo e garantido que eles iriam chegar numa terra que emanava leite e mel, eles ainda assim decidiram murmurar. E não só murmuravam, como também começaram a chorar por sentirem saudades da carne do Egito. Em vez deles olharem para os anos de escravidão, o quanto eles sofriam e tudo de ruim que havia na terra do Egito, eles começaram a lembrar das mínimas coisas que eram possivelmente boas. E a gente olha para isso e a gente fica indignado. Só que a grande questão é que esse texto fala muito sobre nós. Porque assim, Deus nos libertou do pecado, Deus nos trouxe para o trono da graça e nos conduz com grandes promessas que existem tanto na Bíblia quanto direcionamento no nosso coração. E mesmo assim, durante todo o processo, nós começamos a olhar para as dificuldades que a gente está enfrentando e começamos a sentir saudade da vida que era sem estar com Cristo. E quando nós começamos a deixar esses pensamentos entrarem na nossa cabeça, a gente começa a falar: não, se eu pecar aqui nessa área daqui e voltar aqui só um momento, vai ser uma coisa rápida, assim, só para aliviar, porque eu já estou sofrendo demais, já tá pesado, então um momento de alívio, um momento de conforto, é bom, não é ruim, não vai dar nada de ruim, é só eu voltar para Deus e pedir perdão. Deus é misericórdia, então eu vou pedir perdão para Ele vai me perdoar, Ele vai me aceitar de novo. Vai ter algumas consequências, mas isso daí a gente resolve depois, é melhor a gente aproveitar o agora. Muitas das vezes a gente é bombardeado com esse tipo de pensamento, principalmente no momento onde a gente está passando por alguma tribulação, ou no momento onde a gente está passando por uma tribulação não só externa, como também interna. E por que isso acontece? A gente vê muito o deserto e a tribulação como algo muito pesado e algo muito duro. E isso acontece muito porque isso é sempre falado pra gente a respeito disso, que o deserto, o processo do deserto, o processo da tribulação, sendo que é no deserto e na tribulação que a gente mais vê a provisão de Deus e mais vê o cuidado e a mão de Deus operando sobre as nossas vidas. E também é no deserto e na tribulação que Deus nos prepara para chegar à Terra Prometida, para chegar ao lugar onde Ele nos prometeu, ao lugar onde Ele nos chamou para ir. A grande questão é que quando nós deixamos de olhar para a provisão e o cuidado de Deus que Ele nos deu e tem nos dado, e passamos a olhar para as nossas vontades, aos poucos nós vamos dando espaço para a murmuração. E, consequentemente, nós começamos a sentir saudade do pecado, a sentir saudade do lugar de onde Deus nos tirou.
Então, quando isso acontece, a nossa fonte de descanso e prazer muda completamente. Antes, a nossa fonte de descanso e de prazer era em Cristo Jesus. Mas quando nós deixamos esses pensamentos tomarem conta do nosso coração, a nossa fonte de descanso e de prazer passa a ser o pecado, passa a ser o lugar de onde Deus nos tirou, passa a ser o Egito. Então aquela frase que Jesus Cristo fala para nós, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo, que nos passa uma sensação de mesmo estando na tribulação, nós devemos nos alegrar porque Ele já venceu o mundo, passa a ser uma frase completamente diferente, que é: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque existe o pecado. Então, se você está passando por uma tribulação que está sendo difícil demais, não se preocupa, porque o pecado está aí para te dar um alívio momentâneo. E eu falo para você, dar legalidade para o pecado e cometer e voltar para o lugar de onde Deus te tirou, não é a melhor solução. A gente passa a ter uma vida que foi completamente pintada de colorido por Cristo, se tornando preto e branco e cinza, pintada por Satanás. O pecado, ele gera morte. Essa é a consequência do pecado. A gente já abordou isso em alguns outros vídeos. O pecado é errar o alvo. Se Deus está indo para essa direção, o pecado vai por uma direção completamente oposta. Então não pense que o pecado ele vai te trazer descanso, vai te trazer prazer. Ele pode até trazer num pequeno momento, que vai durar muito pouco. Mas logo em seguida vai vir culpa, vai vir destruição, vai vir tristeza, vai vir sentido distante do Pai, vergonha. E isso é péssimo. Você vê o povo de Israel, ele estava com maná descendo do céu. Não era a comida que eles queriam, mas era a comida que eles tinham, a provisão. E isso era por pouco tempo, porque a promessa, a terra que o Senhor prometeu, eles iam chegar, era garantido. E mesmo o povo tendo tudo isso na mão deles, eles começaram a lembrar dos prazeres pequenos e momentâneos que eles tinham no Egito. De um alimento que eles comiam e logo depois voltavam a ter fome. E esqueceram completamente do quanto eles sofriam quando estavam no Egito, do quanto eles choravam quando estavam no Egito. Antes eles choravam por estarem no Egito, agora, porque eles mudaram completamente o foco, começam a chorar com saudade do Egito, com saudade do que o Egito tinha a oferecer. E isso acontece com a nossa vida, a gente começa a chorar pedindo para que Deus nos liberte de determinado pecado. E depois que a gente passa disso, livra-se disso, o Senhor nos livra disso, nos liberta disso pela sua graça. Quando chega o tempo e o dia da tribulação, nós começamos a sentir saudade, dar espaço, falando, nossa, isso daí gera um prazer, né? Eu lembro que quando eu estava sem Cristo eu não sofria tanto. Quando eu estava sem Cristo e não buscando tão intensamente a Ele, eu não sentia tão desafiado, eu não vivia esses tempos assim. E começa a sentir saudade. Esses pensamentos, eles vêm assim, momentaneamente. E a gente deve eliminar isso. Paulo, ele fala muito bem lá em Filipenses que tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então tem que ter um filtro no nosso pensamento. Se a gente deixa Satanás eliminar esses pensamentos e a gente dá legalidade a eles, isso vai nos levar à morte, nos levar para o lugar de onde o Senhor nos tirou. Então o que eu digo para vocês é mude a sua visão a respeito do deserto e a respeito da tribulação. Mude essa visão completamente, porque esse lugar não é um lugar de sofrimento, é um lugar onde você vê a provisão de Deus, o cuidado de Deus, e ao mesmo tempo você é treinado para que quando você chegar ao destino que o Senhor te reservou, que primeiramente é o céu, mas uma promessa específica que Deus ele te deu, você não se perca no caminho. Você não foque na bênção em vez do abençoador. Sabe? Entende o que eu estou falando? E uma coisa que faz mudar completamente essa visão a respeito do deserto é mudar sua visão a respeito do Senhor. Se você vê para Deus como um Deus que se esquece constantemente de você e que não cuida de você, isso é uma visão errada. Então nós devemos entender que o Senhor é o nosso Pai que cuida constantemente de nós. É o nosso Pai que está completamente presente. É o nosso Pai que nos provê, é o nosso Pai que nos dá descanso na hora de tristeza. É o ombro amigo na hora que a gente precisa de ajuda. Não foi o que Jesus Cristo ele disse, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei? E olha que interessante que diz lá em Salmos 9, nós vamos ler do versículo 9 ao 10. O Senhor também é alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confio os que conhecem o teu nome,
porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Então você vê que essa confiança no Senhor, ela é gerada, ela é criada com intimidade. E olha que diz lá no Salmos 25, lá no versículo, 14. Aqui, ó. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Então você vê que o temor é uma das características de intimidade com o Senhor. E olha que interessante o que diz lá em Provérbios 16, 6. E pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. Eu peguei a parte final do versículo. Por que eu peguei apenas a parte final do versículo? Porque agora eu vou entrar para as pessoas que voltaram, acabaram deslizando e voltando para o lugar de onde Deus tinha tirado essas pessoas. Se você, assim como todo cristão, já voltou e acabou voltando para o lugar de deslize, para o lugar onde Deus ele te tirou, não fique se sentindo culpado. Porque olha que interessante. Lá no versículo 6, nesse mesmo versículo que a gente leu, o início dele é exatamente assim. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa. Então essa misericórdia, que é uma das características do Senhor, que a Bíblia mesmo diz que se renova diariamente e que nos segue todos os dias da nossa vida, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. É o que diz lá em Salmos 23, 6. Então essa misericórdia, essa característica de Deus, faz com que toda a nossa culpa desapareça, purifique, saia. Mas para a gente alcançar essa graça, essa misericórdia, nós precisamos avançar para Ele. E o que acontece? Quando nós acabamos cometendo esse deslize, esse pecado, o que acontece é que a gente se sente muito envergonhado para voltar para a presença do Senhor. A gente se sente muito culpado, porque a gente estava vivendo tão bem com o Senhor e estava vivendo grandes momentos de vitória e simplesmente por um pensamento errado ou por alimentar algo que não devia, acaba voltando para o lugar de onde Deus te tirou. Mas a grande questão é que o pecado, ele é uma doença. Ele é uma praga que ele sempre vem para tentar nos minar, para tentar trazer morte, porque essa é a consequência do pecado. Só que aí que tá. Quando você fica doente, você vai em busca de um hospital, você vai em busca de um médico para justamente conseguir a cura. E por que você faz diferente com o pecado? O pecado, ele é uma doença. Ele vem para trazer a morte, essa é a consequência do pecado. Só que quando nós pecamos contra Deus, em vez da gente buscar a Deus para nos livrar do pecado, a gente foge dele por vergonha. Não tem sentido. A gente tem que ir para o médico dos médicos, para o Senhor dos senhores, o qual já pagou o preço do pecado lá naquela morte de cruz, que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. A gente tem que entender que o preço foi pago para que a gente fosse liberto. O Senhor nos comprou com sangue. Então nós não devemos fugir dele por conta do pecado. Nós devemos ir até ele para nos livrar do pecado. Mesmo que a gente, voltei, vacilei de novo. Meu Deus, eu não tenho solução. Isso daí são pensamentos comuns do inferno para tentar minar sua fé e minar o seu relacionamento com Deus. Sendo que o que Deus ele quer, o que Jesus ele quer contigo é trazer você de volta. Se você errou, levanta. Se o justo cair 7 vezes, ele levantará. Tem uma passagem que fala sobre isso. Então, se esse vídeo chegou até você e se esse é o seu caso, então essa mensagem é um alerta muito grande para você. Volte para Deus o quanto antes. Não deixe Satanás ficar brincando com você. O Senhor, ele te espera. Olha o que diz o salmista lá no Salmos 25, no versículo 7. Ele fala exatamente assim: não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia. E o que a gente leu um pouco atrás? Que a misericórdia do Senhor livra de toda culpa, expia de toda culpa. Por isso eu te digo, não fique muito tempo distante do Senhor, volte o quanto antes. Lembre-se do que Paulo ele falou: esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo que é Cristo. Então, já foi, o que já foi, o pecado já aconteceu, o deslize já aconteceu, mas volte o quanto antes. E Deus ele já esqueceu. Se você está com o coração arrependido, volte para Ele o mais rápido possível. A misericórdia do Senhor vai operar sobre você, a graça dele vai operar sobre você. Entende? É isso, gente. Espero muito ter abençoado a vida de vocês com mais uma mensagem. Como um alerta final, eu quero deixar para vocês que ficaram até aqui, Salmos 25, 17, para lembrar vocês que a tribulação não acontece de maneira externa apenas, mas também de maneira interna.
que ele diz assim: alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Então tenham isso em mente. A tribulação não acontece de maneira externa apenas, mas também de maneira interna. Então é necessário entregar isso para o Senhor, falar isso para o Senhor. Seja sincero, seja aberto com o Senhor. Vocês podem até não ser abertos para as pessoas, com as pessoas, mas sejam completamente abertos e vulneráveis a Deus e deixe Ele tratar o coração de vocês, para que vocês não venham ter que confessar pecado para Ele. E uma coisa que era para eu ter feito no início, só que eu geralmente esqueço, porque eu fico tão empolgado para falar a mensagem que eu esqueço, mas deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação e deixe o comentário aqui embaixo. Isso me ajuda a entender que vocês estão gostando do vídeo e também faz com que o YouTube entenda que vocês estão gostando e que mande essa mensagem para mais pessoas e, consequentemente, abençoe a vida de mais pessoas. É isso. Um beijo no coração de melão de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Que ele sofreu. Ai, Senhor! Senhor! Esse pessoal quer me tirar da graça, Senhor!